Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja conosco. Estamos mais uma vez, irmãos, voltando às nossas transmissões online. Não significa que não vamos poder voltar ao culto presencial, tudo vai depender da situação em relação à nossa cidade, no Rio de Janeiro, em termos de Covid-19. Vamos continuar acompanhando, tomando sempre como padrão aquela nossa data que nos fez voltar aos nossos cultos presenciais, que era o dia 20 de setembro, toda a nossa pesquisa está estabelecida em cima daquilo. Nós tomamos a decisão de não termos o culto presencial nesse domingo, estamos fazendo gravação, porque os índices de contaminação ultrapassaram aquele índice que tínhamos no dia 20 de setembro, e eu já vinha avisando aos irmãos que se isso acontecesse, nós teríamos que tomar esse tipo de decisão. Mas não significa que isso não vai cair, não significa que de repente daqui mais uns dias, quem sabe já nesta semana, os índices começam a voltar para baixo dessa data de setembro. A gente de repente até vai poder confirmar a quarta-feira ou não, mas nós vamos ter que esperar. Mas o fato, queridos, é que nós estamos vivendo a realidade que nós estamos pedindo a Deus: ensina-nos a voltar. E nós estamos aprendendo a voltar. Todas essas coisas fazem parte de um aprendizado necessário para que a gente possa estar sempre com a cabeça no céu, mas com os pés pisando firmes o chão. Então, estamos gratos a Deus porque temos esse recurso, porque o irmão, a irmã está nos assistindo nesse momento, na sua sala, em algum lugar da sua casa, talvez fora da sua casa, mas nos acompanhando através da mídia, permitindo que nós continuemos a ser o que somos: corpo vivo de Cristo, igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os irmãos aguardem, vão nos acompanhando através dos nossos áudios e vídeos. A gente vai comunicando as próximas decisões em relação aos cultos presenciais. Passamos então agora a direção do culto ao nosso ministro de música, que sob a direção do Espírito Santo de Deus há de conduzir o que nós estamos fazendo, para que aqui aconteça a adoração em espírito, em verdade, como verdadeiros adoradores, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores. Boa noite, amada igreja. Tema do nosso culto: vivendo em ação de graças, porque a fé em Jesus é a marca da nossa vitória. Vivendo em ação de graças, porque a fé em Jesus é a marca da nossa vitória. Eu te convido nesse instante a lermos juntos o texto de 1 João 5. 1 João 5, do 3 ao 5. Vamos então ler juntos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ler o último versículo? Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém. Louvemos a Deus com o hino de número 9 do Inário para o culto cristão. Louvamos-te, ó Deus, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor,
que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Dando continuidade então nesse espírito de louvor e adoração, vamos então louvar juntos com os irmãos da equipe de louvor. Nós temos o Bud na bateria, Tiago Peixoto no violão, o Anderson ao piano, temos o César Augusto e o Kleber. Louvemos juntos com os irmãos. Boa noite, amada igreja. Gostaria de deixar um versículo para a igreja, Salmos 5:7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa com temor, e inclinarei para o teu santo templo. Um adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar.
viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Louvai o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Eu te louvarei. Fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus, com quem te fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Te glorificarei,
todo tempo Deus tem provado a sua benignidade sobre nossa vida. Mesmo quando nós passamos por dificuldade, Deus está sempre respondendo às nossas petições. Ele sempre será Deus. Nas dificuldades, nas alegrias, Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Senhor, é muito bom, ó Deus, cantar louvores, ó Deus, que edificam o seu nome, ó Pai. É muito bom saber que nós temos um Deus, ó Deus, um Deus que é realmente um Deus. Não existe outro, ó Pai.
com tudo que nós temos passado, tantas dificuldades, mas o Senhor se torna Deus em nossas vidas, ó Pai. E é por isso, ó Deus, que nós ficamos tranquilos, nós temos paz no nosso coração. Não há outro nome a quem nós devemos seguir, somente a Ti, ó Pai. Senhor, receba o nosso louvor, ó Deus. Que o nosso coração cada vez mais reconheça, ó Deus, o Teu nome, o Teu amor, a Tua graça. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelas Suas misericórdias. Muito obrigado por tudo que tem feito por nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos. Amém, ó Deus. Em nome de Jesus. Vamos ler todos juntos o texto de confissão. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Participemos do nosso momento de oração. Ó Senhor Deus, nosso Pai, que estás no céu, mas que por ser misericordioso e compassivo, bondoso, curativo, em Jesus se fizesse um de nós, e por causa da mediação dele, graças à intercessão do Teu Santo Espírito, Tu nos ouves. Te agradecemos porque mesmo nesse tempo da Covid-19, nós continuamos a Te pedir para que nos ensine em Seu tempo a voltarmos ao nosso templo para nos reunirmos como exemplo de igreja Tua, povo Teu. Por Tua misericórdia, ajuda-nos a mantermos-nos unidos, imbuídos do Teu amor, do Teu calor, como corpo vivo de Cristo, Tua igreja, e ilumina intensamente a nossa mente. Queremos estar presentes e sermos diligentes na volta aos nossos cultos presenciais. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, te pedimos o Teu socorro. Estes são tempos de calamidade, dor, temeridade, de reveses imprevistos e mudanças desejosas, de saudades, ruínas e vulnerabilidades. Sabemos que essa realidade que é dura nos acontece porque a humanidade, precisando de cura, tem trocado o Teu caminho pelo desalinho enganoso do mundo, a Tua verdade pelo ensino imundo de Satanás, que age em seu ódio profundo contra o Teu nome. Mas como Teu povo, reconhecemos que temos caído no logro de não sermos sempre e sempre de novo o sal da terra e do mundo a luz, e que a nossa aliança então erra por nos afastarmos da cruz. Temos confundido a fé, esquecido a doutrina, deturpado a prática. Tem misericórdia da Tua igreja, denominada Batista do Parque São Basílio, e de todas as igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador absoluto, dando-nos a Tua direção para enfrentarmos, sob Tua orientação, de forma correta, equilibrada, modesta e arraigada, para vencermos em Ti os desafios que estão sendo colocados diante de nós. Em nome de Jesus, por causa das lutas desta nossa trajetória, nós Te pedimos, ó Deus, com a intercessão do Teu Santo Espírito, a Tua misericórdia, misericórdia e misericórdia. Misericórdia, Senhor, dos que estão na dor, na tristeza e no pavor, na depressão, no estresse e solidão. Tem piedade, Senhor, dos que vão morrer ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas. Tem misericórdia dos que já enfrentam isto, a perda de entes amados.
Que não subsistam os que estão se aproveitando desses dias para usufruir vantagens financeiras com mentiras e politicagens trapaceiras. São seres indignos, rastejantes e farsantes, que não subsistam os que, como juízes, legislam o injusto. Que estes, Senhor, sofram os teus juízos, não para serem destruídos, mas para que sintam o peso da tua mão e se arrependam enquanto há tempo. Tem misericórdia dos que estão sem recursos para sobreviver, por estarem sem empregos, sem fonte de rendas. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Tem piedade das nossas terras queimadas, devastadas, também pelo fogo da insensibilidade, da irresponsabilidade, sofrendo as consequências dos incêndios em nossas matas. Abençoa os nossos políticos, aos que foram eleitos nesta eleição de hoje, desde que queiram realmente o bem-estar da nação. Faz-nos entender que a diversidade étnica racial é uma das tuas maneiras para, de forma imparcial, nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais drogados, refugiados, necessitados, das crianças abusadas, exploradas. Tem piedade da raça humana. Dá em tua sabedoria e iluminação aos que trabalham por uma vacina e remédios outros que possam levar à cura desta pandemia. Abençoa os que, como profissionais da saúde, médicos, paramédicos, maqueiros, serventes, funcionários da administração, que lutam nos hospitais, nos centros de saúde para salvar vidas, colocando as suas em risco. Agora te pedimos pelo teu povo, comprado pelo sangue de Cristo, em Myanmar, antiga Birmânia. Na verdade, Senhor, nós queremos te agradecer. No mês de janeiro do ano passado, 2019, o pastor U Tum Nu foi retirado da sua igreja sob mira de uma arma empunhada por um oficial de uma milícia terrorista e mais 4 ajudantes, chamado de Exército de Arakan, que o sequestrou sob acusação de que ele, o pastor, estava sendo uma ameaça à hegemonia do budismo na região. U Tum Nu é um pastor conhecido e respeitado como líder cristão no estado de Rakhine, que tem mais de 60% da população seguindo o budismo, 34% o islamismo, enquanto os cristãos são somente 1,5%. Mesmo sendo parte de uma tão pequena minoria na região, o pastor U Tum Nu passou a ser visto como a sua igreja, que é ligada à Ásia para o Evangelho, de uma ameaça ao budismo, por fomentar a conversão ao cristianismo de pessoas desta religião ao cristianismo. Esse grupo paramilitar tem promovido diversos ataques às tropas do Exército Nacional, exigindo autonomia para a região onde agem. Durante os meses que se seguiram à prisão, não houve quaisquer notícias do pastor e ninguém sabia do seu paradeiro, de sorte que após a metade do ano que passou, ele passou a ser considerado como morto, pois começaram a circular notícias a esse respeito. Sua esposa, deixada com 3 crianças pequenas para cuidar, precisou ser socorrida por outros cristãos, inclusive pela Compaixão Internacional, que proveu a manutenção das crianças na escola. Ela, a esposa, no entanto, nunca aceitou que ele estivesse morto, mesmo quando fontes da sua organização, a Ásia para o Evangelho, foram informadas de que ele fora degolado como um inimigo da cultura budista. No dia 8 de março deste ano, porém, foi anunciado que o pastor estava vivo e que seria solto. Nesta última quarta-feira, confirmou-se que finalmente ele já estava de volta à sua casa e à sua igreja. Doente, subnutrido, pois durante todo esse tempo recebeu como alimentação 4 colheres de arroz branco cozido e 1 litro de água por dia, ele conta que os demais prisioneiros do tal exército de Arakan, ao saberem que ele era um pastor cristão, questionavam sempre a sua fé, dizendo: ora, se você é cristão, onde está o seu Deus? Jesus não teria que libertá-lo, sendo você um cristão?
Continuando, ele conta que eu tentava então lhes explicar que Jesus nos avisara de que por causa dele seríamos perseguidos, que iríamos sofrer por causa do nome dele, mas eles diziam que isso era muito estranho. O tempo passou e pelas conversas que eu ouvia dos outros prisioneiros, eu fora julgado e condenado à morte. Um dia veio um soldado, me tirou da cela, ele estava armado e me levou até onde estavam outros soldados. Ele vendou os meus olhos e destravou a arma, e eu entendi que iria ser executado. Pedi a Deus que me desse forças e cuidasse da minha esposa, dos meus filhos e da minha igreja, mas senti dentro de mim algo como que me falando: não, você não vai morrer, eu quero que você viva. Escutei então o barulho do tiro e pensei que tinha sido atingido, mas ainda estava vivo. Percebi que os soldados saíram, mas eu percebi que estava bem. Consegui tirar a venda dos meus olhos e olhei a minha camisa larga, porque eu estava muito magro, com um buraco, com marcas de pólvora. O tiro furou a minha camisa. Não sei se o guerrilheiro errou ou se fez aquilo de propósito, mas sei que Deus determinara que eu não iria morrer e que por causa disso eu estava vivo. Fiquei sentado onde estava até que vieram outros guerrilheiros que me ajudaram a levantar e disseram: você foi libertado, você vai embora para casa. Eu soube que isso impressionou os meus colegas de prisão, que então passaram a dizer: o Jesus dele não deixou que o matassem. Finalmente estou em casa, disposto a continuar servindo a Deus, profundamente grato pelo amor dos irmãos em Cristo para com a minha família. E emocionado, o pastor pede: não deixem de orar pelo meu país, pois há cada vez mais um antagonismo maior do budismo contra os cristãos, dando origem a milícias dispostas a usar de violência para manter o que chamam de hegemonia budista, sendo que o governo, que também é budista, considera os cristãos como traidores da nossa cultura e também age com violência contra nós. O Myanmar, ou Birmânia, tem 56 milhões e 600 mil habitantes, 80% dos quais são budistas, 7,5% muçulmanos, 7% cristãos evangélicos e ou protestantes, 1,3% católicos romanos e 0,12% anglicanos, sendo que os 4% restantes seguem outras religiões ou nenhuma. A maior denominação cristã do país é a dos batistas, que tem cerca de 1.800.000 aderentes, ou seja, 3,2% da população e 58% de todos os protestantes. A nossa Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira auxilia a obra batista neste país. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com gemidos dos nossos corações. Vamos orar, meus amados e amadas, pelos nomes que estão na nossa lista de intercessão. Esse é o nosso ministério, essas pessoas contam com isto, a igreja conta com isto, Deus conta com isto. Não vamos desanimar nesse nosso ministério, enquanto estivermos enfrentando essa pandemia. Vamos continuar orando pelos nomes que nos chegam. Vamos ter misericórdia dos que sofrem. Soubemos que o irmão Daniel Borges está acometido na Covid. Estava viajando, mas parece que contraiu a doença durante a viagem. Está de volta e recuperando-se em casa. Vamos colocar o seu nome também em nossas orações. Ele é um dos diretores do nosso departamento jurídico. Vamos orar pelos pais e mães de oração que estão orando, queridos, pela nossa juventude. Se você é papai, você é mamãe de oração, ore por você, para que o Senhor lhe anime, não é? E dê forças para você continuar nessa empreitada. Ela não tem tempo para terminar.
Vamos orar por nós mesmos, orar por quem está ao nosso lado, orar por algum nome que tenha vindo à nossa mente. No nosso momento de oração, nós temos um momento do Conselho de Missões, que nos apresenta parcerias e parceiros com os quais nós trabalhamos, ajudando nas ofertas, e sempre nesse momento oramos por eles. Encerramos esse momento com a oração do Pai Nosso, feito por uma criança, mas nesse culto eu vou aproveitar a criança que vai orar o Pai Nosso para orar antes da minha mensagem, porque o texto que eu vou usar para a mensagem é exatamente a oração do Pai Nosso. Vamos então ouvir a informação do Conselho de Missões. Jesus nos deu uma missão, fazer discípulos de todas as nações, batizando todo o que crer, ensinando a obedecer. Queridos irmãos, querido pastor, eu sou a missionária Judite, trabalho aqui no Lar Batista FF Sorém, e eu venho aqui trazer um grande abraço de toda a nossa equipe aqui, do pastor Robson, da minha família, das minhas crianças e adolescentes aqui do lar, como de todos os missionários e funcionários, para agradecer o seu empenho, a sua oração e o seu envolvimento com este campo missionário amado e urgente. Obrigada porque vocês têm nos acompanhado já há algum tempo e têm investido nessa obra. Deus tem feito muitas coisas, temos visto o agir de Deus na vida de cada criança e adolescente. Muitos têm aceitado o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós aqui temos trabalhado com eles, reforço escolar, oficinas de futebol, de vôlei, de tênis de quadra. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perdido vida traz. Da escravidão me libertou, os meus pecados Jesus levou. O que eu tenho e o que sou, eu dedico ao Deus de amor. O Evangelho eu fui chamado a proclamar e o aflito. Senhor, nós te damos graças por esta obra que prepara vidas, que toma conta de vidas tão jovens, preparando-as para o mundo, dando-lhes em primeiro lugar e acima de tudo a possibilidade de um encontro pessoal com Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Abençoa teu servo pastor que está na direção desta obra, sua esposa que o auxilia, todos os demais auxiliares, Senhor. E obrigado pelo privilégio de participarmos também da manutenção desta casa, deste trabalho. Em nome de Jesus. Amém e amém. A oração do Pai Nosso foi assim antes dela? Ok. Leamos o texto de louvor e consagração. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Nosso momento de dízimos e ofertas. Como sempre, irmãos, aqui estou para agradecer a Deus o milagre da contribuição, com temor e tremor, porque eu não me sinto
merecedor como pastor desta igreja por isso, mas o Senhor é extremamente bondoso, misericordioso e tem mostrado o quanto Ele é presente realmente nas horas as mais difíceis. E é por isso, queridos e queridas, que nós estamos vencendo. Sempre teremos de dizer, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Espírito Santo de Deus mexer no coração de vocês, tocar o coração de vocês para que vocês se abrissem à necessidade da contribuição e estivessem chegando com as mesmas, mesmo com dificuldades, com racionamentos, não é? Pelos quais muitos estão passando, para que a gente continue a manter as nossas responsabilidades com os funcionários da igreja, com os missionários com os quais nós temos compromisso, com a nossa obra de ação social, que esta semana, mais uma vez, teve as suas distribuições de bolsas, não é, para as famílias carentes, que continua tendo parceria com outras igrejas que trabalham nesse tipo de atividade. E lembrando mais uma vez, irmãos, a nossa questão do Burkina Faso, que foi um compromisso que nós assumimos com a Junta de Missões Mundiais para enviar então o casal nosso de missionários, o pastor Tiago e a irmã Aline. Tiago é nosso de coração, embora seja membro de uma igreja em São Paulo. A Aline nasceu aqui, era mensageira aqui, continua, não é? Como membro aqui, mas o fato é que o casal é nosso em termos de amor, de afetividade, e nós tivemos o privilégio de aceitar o desafio de chegar em termos financeiros ao valor que a junta teria que gastar com eles, né? Com certeza a junta já está gastando mais do que nós assumimos, mas mesmo esse compromisso que assumimos, nós nunca conseguimos, em termos de conselho missionário, de alcançar 100%, sempre ficamos abaixo, usando para isso os recursos do fundo de missões, porque as outras contribuições vinham a mais, e com isso nós fomos fazendo um fundo e ajudando missionários, dando ofertas especiais, atendendo apelos feitos às vezes para trabalhos e atividades especiais, né, que ainda continuam, obviamente, acontecendo. Mas com isso fomos aos poucos, obviamente, né, não tinha como ser de outro jeito, diminuindo esse fundo de reserva, e agora praticamente ele já não existe. Nós estamos continuando a manter o nosso compromisso com a junta, mas precisando tirar a diferença dos fundos da igreja. E nós não gostaríamos, né, que isso continuasse, nós gostaríamos que isto tudo ficasse com o Conselho de Missões, porque esse é o propósito que a gente tem. Obrigado pelos irmãos que já estão preocupados, perguntando como é que é isso, como é que pode, então, deixar o seu nome também para esse tipo de oferta especial. Eu já esperava isso mesmo, né? E o Senhor vai fazer e mostrar a gente que em épocas complicadas e difíceis que Ele atua. Então, nesse momento, enquanto saem aí os números das contas da igreja, para que você possa pensar e relembrar o seu compromisso de contribuir, faça isso enquanto estiver louvando o nome do Senhor com o hino que nós vamos cantar. Hino 355 do Inário para o culto cristão. Aflito. Por que aflito? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, 8, 9. Aflito, porque aflito, cansado, porque cansado, ninguém escuta teu grito, ninguém te tem escutado. Descansa em Deus o cuidado, põe nele tua esperança e vai dormir descansado. Como dorme uma criança, como dorme uma criança. Sozinho, porque sozinho, vou
e abandonado, ninguém te mostra carinho, ninguém te tem amparado. Descansa em Deus o cuidado, põe nele tua esperança e vai dormir descansado, como dorme uma criança, como dorme uma criança. Perdido, porque perdido, abatido e perturbado, mais cansado que oprimido, tão oprimido e cansado. Descansa em Deus o cuidado, põe nele tua esperança e vai dormir descansado, como dorme uma criança, como dorme uma criança. Para a oração de ação de graças, o irmão Kleber Bernardo. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio, Pai, de contribuir, Pai, com a tua casa. Como o nosso pastor sempre diz, Pai, é um milagre, Pai, diante de ti, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque tu tens sustentado, Pai, os missionários, tu tens sustentado a nossa casa, Pai. Ó Deus, toma cada vida, Pai, que está contribuindo, Pai, e aqueles também que não podem, Pai, por momento, Pai. Senhor, que o Senhor possa estar abrindo as portas, Pai, de emprego, Pai. Toma cada um nas tuas mãos, Pai. Nós te rendemos graças. Em nome de Jesus. Amém. Deveria nos trazer o louvor de forma presencial, nessa gravação, nesse dia em que nós estamos gravando, Paulo Pacheco, nosso irmão Paulo Pacheco. Ele não pôde estar conosco por se sentir mal. Nosso coração deseja realmente pronto restabelecimento do nosso irmão, e nós vamos utilizar um louvor que o Paulo já havia gravado para a igreja, e nós vamos então ouvir esse louvor de novo e adorar junto com o nosso irmão. Eu queria estar contigo.
Espero que dentro em breve aí, meu irmão, esteja com a gente aqui também de forma presencial. Deus abençoe sua vida e sua família. Leamos o texto juntos de proclamação e edificação. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. 1 Pedro 1, 8 e 9. Somos o recado de Deus através do nosso pastor, Valdemir Alves da Silva. O tema da nossa mensagem, irmãos, também dentro do tema geral do nosso culto, e agradecendo a Deus por lhe poder pedir. E como eu disse no nosso momento de oração, eu deixei a oração do Pai Nosso, que é sempre feita por uma das nossas crianças, para ela ser feita agora, porque o texto do Pai Nosso é o texto que serve de base, né, para a nossa reflexão. Vamos então acompanhar a oração do Pai Nosso e ouvi-la também com uma leitura textual para a nossa reflexão. Paz para todos vocês. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Arthur, né? Obrigado, Arthur, pela sua participação, que Deus te abençoe. Na última quinta-feira que se foi, outra vez celebrou-se no Brasil o chamado Dia de Ação de Graças, que, como muitas outras coisas em nosso país, é mais uma imitação de práticas norte-americanas. Uma imitação, pelo menos, bem melhor, não é? Do que o do tal Halloween. Essa é uma festa de tremendo mau gosto e que favorece a exaltação dos poderes das trevas. O Papai Noel vestido de vermelho também nos foi dado pelos americanos e graças à Coca-Cola. Já que o Natal se aproxima, inevitavelmente temos de nos lembrar também, não é, desta figura, embora não seja ela a figura, pelo menos não devia ser, né, a figura máter do Natal. Atualmente a figura do Papai Noel está até aparecendo com mais vezes de branco, como originalmente era. No Brasil, o Dia Nacional de Ação de Graças nasceu na mente do Dr. Joaquim Nabuco, então embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Isso em 1909, quando ele assistiu a um culto de ação de graças, ao que parece, na Catedral Nacional de Washington, uma igreja episcopal ou anglicana, onde os presidentes norte-americanos normalmente participam dos cultos, mesmo quando não são anglicanos. Não sei se o presidente norte-americano recém-eleito e dentro de tanto questionamento, né, não sei se ele aparecerá nela, pois se declara um católico romano. Um católico romano progressista, porque ele, apesar de se identificar como católico, defende o aborto e a tal identidade de gênero sem quaisquer constrangimentos. O Dr. Billy Graham, pregador batista, dito pregador da América, algumas vezes pregou nesta catedral anglicana. Nabuco ficou tão impressionado com o culto, numa época em que os episcopais americanos eram decididamente protestantes, que declarou que quisera que toda a humanidade se unisse no mesmo dia para um universal agradecimento a Deus. Em 1949, com a aprovação da Cúria Católica Romana no Brasil, foi votada no Congresso Nacional e sancionada pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra, um católico praticante, a Lei 781, que instituiu no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças, como o primeiro dia da lua nova do mês de novembro. Por isso, as datas variam entre 22 e 29 de novembro. Nesse ano caiu, então, no dia 26. O Dia Nacional de Ação de Graças, como tal, nasceu, como falei, nos Estados Unidos.
O dia foi instituído para lembrar o primeiro culto de ação de graças prestado em terras norte-americanas pelos puritanos congregacionalistas ingleses que haviam deixado as terras holandesas, onde estavam refugiados por causa da perseguição que sofriam da parte da igreja anglicana na Inglaterra. Eles haviam chegado à colônia de Plymouth, Massachusetts, após imensas dificuldades e sofrimentos na viagem. Eles passaram por terríveis privações nos primeiros meses da colonização. Eles perderam muitas vidas por causa da fome durante o primeiro inverno de Plymouth, Massachusetts, e se não foram os índios que bondosamente ensinaram aos colonos ingleses a lidar com a terra e plantios, toda a colônia pereceria. No outono de 1621, eles então efetuaram a sua primeira colheita abundante de trigo e por isso se reuniram para um culto de agradecimento a Deus, e esse culto passou a se repetir todos os anos. Em 26 de novembro de 1789, o então presidente dos Estados Unidos da América, o primeiro presidente, George Washington, instituiu esse dia como um dia de ação de graças, mas não o transformou numa data nacional. Em 1863, foi que o então presidente Abraham Lincoln estabeleceu a última quinta-feira de novembro como dia oficial para esta celebração, mas também não oficializou o dia. Mas como a partir dessa data se tornou em um costume todo presidente norte-americano proclamar oficialmente na quarta quinta-feira de novembro o Dia de Ação de Graças, o presidente Reagan, em 1981, tornou o Dia Nacional de Ação de Graças como um feriado nacional. Nos Estados Unidos, essa data só é superada em importância pelo Dia da Independência. O Dia Nacional de Ação de Graças, embora sendo uma data protestante, tornou-se numa data nacional e assim as pessoas de todas as religiões agradecem tudo o que de bom lhes aconteceu no ano, enfatizando-se a reunião da família em torno de uma mesa, da qual devem fazer sempre parte o peru assado, a batata doce, a torta de abóbora, o milho cozido, o creme de maçã, alimentos que foram dados pelos índios, aqueles primeiros imigrantes, né, que chegaram a Plymouth. Sem dúvida, meus amados, o seguidor de Jesus Cristo, o seguidor de Jesus sabe que sempre tem razões para render a Deus ação de graças, não só num dia do ano, mas em todos os dias. E nós sabemos que podemos agradecer a Deus porque podemos lhe pedir o que precisamos para nós e para os outros. Por causa de Jesus Cristo, somos sempre gratos a Deus, mesmo quando as circunstâncias nos são adversas. Por causa de Jesus Cristo, nós somos instados sempre a nos sentarmos, quando nos sentamos em torno da mesa para a refeição, para comer, somos instados a agradecermos a Deus por aquela refeição. Mas não podemos, queridos, deixar de nos lembrar de que enquanto estamos comendo, neste mesmo dia, quase 24 mil pessoas estarão morrendo de fome. Talvez alguém argumente, pastor, se eu pensar nisso, eu vou perder a fome. Não precisa, meus queridos. O que nós devemos é sempre agradecer a Deus pelo que estamos comendo, mas não cometer o pecado, o erro de esquecer que há pessoas que não têm o que comer e de nos perguntar o que podemos fazer para amenizar esta situação. Que enquanto nós estamos debaixo de um teto, mesmo que não estejamos morando numa mansão, de que há milhões e milhões de pessoas que há muito tempo dormem ao relento, embaixo das pontes, em buracos, em casas de papelão. Que enquanto muitos de nós podemos ter um carro, há milhões e milhões de pessoas que não podem nem ter uma bicicleta. Eu não sei quantos ainda se lembram quando o pastor Valdemiro Timchak, que hoje está com o Senhor, e que na época em que ele veio à nossa igreja, na primeira vez que ele veio à nossa igreja, ele era o secretário-geral da Junta de Missões Mundiais, e eu me lembro, e eu sei que alguns irmãos provavelmente vão se lembrar agora, que ele nos falou sobre um pastor cubano que caminhava a pé,
que caminhava a pé 31 quilômetros para chegar à sua igreja e depois mais 31 quilômetros para voltar para a sua casa. Eu me lembro de que na época alguns irmãos, depois do culto, me perguntaram por que a junta não conseguia uma bicicleta para ele. Porque, irmãos, naquela época o governo cubano não permitia que pastores tivessem bicicleta, nem carro nem bicicleta. Um pastor não podia ter uma bicicleta. Atualmente na capital Havana, os pastores já podem ter bicicletas, porque isso interessa de qualquer maneira a propaganda do governo, e dizem que algumas bicicletas até estão chegando também ao interior. E eu sei, irmãos, que isso não é só uma questão de falar contra a ideologia, porque eu já estava lecionando no Seminário Batista do Sul do Brasil, quando conheci pessoalmente 2 pastores cubanos que haviam recebido a autorização do governo cubano para fazer mestrado no nosso seminário. E houve uma oportunidade quando saímos com eles para fazer compras num supermercado ali da Praça Sáenz Peña. Eles começaram a chorar, irmãos. Quando entraram no supermercado, começaram a chorar. E nós ficamos sem jeito, mas sempre temos que perguntar o que está acontecendo, o que houve. Como é que vocês conseguem viver com tanta abundância? E um dos pastores parou em frente à prateleira com sabonetes. E ele disse, por que tem que ter tantas marcas de sabonetes diferentes? Nós lá só podemos ter uma marca de sabonete, não podemos ter outra. E aqui os irmãos têm várias marcas para poder escolher. Então, irmãos, a gente não tem, às vezes, noção, de que realmente o que pode passar algumas pessoas por causa de ideologias, de governos e de atitudes que, na verdade, muito poucas exceções, não privilegia, no entanto, aqueles que estão no poder, em detrimento, no entanto, aos que estão na classe mais baixa, ou que não faz parte do mesmo partido. Com muita seriedade, nós podemos e devemos agradecer o fato de que em nosso país nós podemos vir à igreja, agradecer a Deus as suas bênçãos e agradecer a Deus a bênção maior, que é a nossa salvação, mas sem nos esquecermos também. Esse é o problema, irmãos. O agradecimento a Deus, para ser autêntico, ele tem uma contramão. Eu agradeço porque tenho, eu agradeço porque recebo, eu agradeço porque posso usar, eu agradeço porque posso comer, mas não posso deixar de me esquecer daqueles que não estão tendo o mesmo privilégio, o mesmo direito que eu estou tendo. Então, quando nós agradecemos a Deus a nossa salvação, não podemos nos esquecer que existem bilhões de pessoas, bilhões, que não sabem nada ou quase nada sobre Jesus Cristo. 3.230 milhões, segundo o último relatório, 41,6% da população mundial. Esse é o número dos que não sabem nada ou quase nada sobre Jesus Cristo, 41,6% da população do mundo. Não nos esqueçamos que Jesus diz que quando o evangelho do reino for pregado a todas as gentes, então virá o fim. Para que o fim venha, esses 41,6% da população mundial, esses 3.230 milhões, precisam ser alcançados pelo evangelho, pelo menos as suas etnias, não em termos de pessoas individuais, mas em termos de etnia. Daí o texto dizer, será pregado a todas as gentes, no sentido de etnias e nações. Nos consola saber, irmãos, diante desse relatório, que não foi há muito tempo atrás que a população do mundo que não tinha ouvido falar nada ou quase nada acerca de Jesus era mais de 50%. Não tem muito tempo. Já caiu para 41,6% e vai cair e continuar a cair mais rápido. Também, ao nos lembrarmos de sermos gratos a Deus, porque ainda podemos nos reunir em liberdade para cultuar o nome do Senhor Jesus Cristo, há sempre no momento no qual nós estamos agradecendo a Deus por isto, não podemos então nos esquecer que neste momento milhares de irmãos e irmãs nossas
E estão sendo ameaçados, estão sendo presos, estão sendo abusados, vários estão sendo torturados e mortos, porque assumiram cultuar Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Normalmente os irmãos e amigos escutam a chamada da oração do Pai Nosso em nosso culto, feito por uma das nossas crianças, como foi feito há pouco, e nesta oração nós aprendemos que ela foi um modelo de oração nos deixada pelo Senhor Jesus Cristo. E que, obviamente, ela não é a única oração que se pode fazer, como criam os antigos patarinos, não é a santa oração, como criam os cátaros ou albigenses, mas é uma oração que, quando repetida, nos coloca diante de uma verdade da qual, como cristãos, não podemos nos afastar, a saber, a verdade de pedir a Deus o que precisamos para viver e pedir não só para cada um de nós, mas pedir para o outro também. Por isso, Jesus nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso, não o meu pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. A Bíblia diz, ela diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tiago 1,17. Ela também diz, repetindo Tiago também, que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e isso lhe será concedido. Tiago 1,5. E ainda mais, a Bíblia diz que em Jesus Cristo, que é o mistério de Deus, Deus escondeu todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2,3. Nós sabemos que toda esta sabedoria que constrói, toda esta tecnologia que temos, que ainda não conseguiu uma vacina para a Covid-19, é verdade, mas que vai chegar lá, nós sabemos que essa sabedoria é um dom de Deus à humanidade e que a chave desta sabedoria está em Jesus Cristo. E é por isso, queridos, é por isso que a Bíblia diz que quando estivéssemos chegando ao fim da história da humanidade, a época na qual Jesus Cristo há de se manifestar de forma definitiva como Senhor dos Senhores, ela diz, a Bíblia diz, ela avisa que nesta época a ciência estaria se multiplicando. Daniel 12,4. E há alguém aqui que possa duvidar desse multiplicar da ciência que chega, na verdade, a nos assustar. Não sabem a maior parte dos seres humanos? Não sabe a maior parte desses seres humanos que este saber para poder fazer tantas coisas mais, porque as coisas poderiam ser todas canalizadas para o bem, não sabe muita gente que esta sabedoria que está sendo usada para se fazer o mal há de fazer com que essas pessoas prestem contas a Deus por esse terrível pecado, usar algo que vem de Deus, a sabedoria, para fazer o mal. Quantos de nós hoje agradecemos a saúde que temos? Talvez alguns de nós que, mesmo não estando sentindo muito bem, já agradecemos então porque estamos vivos. Então, nesse culto que nós estamos falando sobre o dia de ação de graças, nós estamos celebrando o poder agradecer a Deus por esta igreja. Meus irmãos, Deus sabe o quanto eu sou grato por esta igreja. Sim, há erros aqui, na igreja há erros. Eu sou uma das causas dos erros da igreja, eu sou um ser humano e erro. Na igreja há pessoas que fazem o que não deviam fazer, que dizem o que não deviam dizer. Mas na igreja há pessoas maravilhosas, há pessoas que, mesmo sendo limitadas como seres humanos, realmente tiveram um encontro com Jesus Cristo e que, à luz desse encontro, estão vivendo uma vida útil. Pessoas que são apaixonadas por esta igreja, porque primeiro se apaixonaram pelo dono desta igreja, o nosso Senhor Jesus Cristo, e que trabalham para que ela não perca a sua credibilidade, não perca a sua utilidade. Talvez vocês, mocinhas e mocinhos, membros dessa igreja, ao alcance agora da minha palavra, talvez vocês já tenham reclamado de que por causa da igreja
vocês têm de deixar de fazer isto ou aquilo, ou que vocês são ensinados que isto ou aquilo nunca está certo, mesmo que a sociedade, ou grande parte dela, ache que não, que essas coisas estão certas, são naturais, fazem parte do ser, o ser humano. Não. Eu não quero que vocês deixem de fazer isto ou aquilo por causa da igreja. Eu sonho, eu peço a Deus que vocês façam isso e aquilo por causa de Jesus Cristo. Porque meus filhos e minhas filhas, se isso acontecer, vocês vão entender por que ser grato a Deus, por que ser grato a Jesus Cristo, por que ser grato à igreja, que vocês perceberão que é pela graça de Deus que esta igreja, da qual vocês fazem parte, tem sido uma maneira de Deus impedir que vocês estejam se drogando, que vocês estejam se tornando dependentes, escravizados das drogas, inclusive da droga número 1, a bebida alcoólica. E é por causa da igreja que vocês podem manter, de fato, a liberdade, a verdadeira liberdade de vocês, que é a de preservar a saúde que vocês têm, porque os que não fazem isso, os que se deixam drogar, os que se deixam dominar pelo descontrole, vão vendo a saúde se esvair, vão a perdendo e se tornando doentes. Sem dúvida, o seguidor de Jesus Cristo sabe que sempre tem razões para render a Deus ações de graças, e não num dia só, pois nós devemos agradecer a Deus por poder lhe pedir compreensão, para sabermos que as coisas boas que nós temos em nossa vida visam também o nosso bem espiritual. Talvez alguns possam perguntar, diante da oração do Pai Nosso, por que as pessoas que sempre têm o que comer todos os dias precisam orar dizendo: dá-nos o pão nosso de cada dia? Bem, uma pessoa que não está tendo o que comer, talvez alguém possa pensar, uma pessoa que não tem o que comer, está certo, tem que pedir o pão de cada dia, mas aquele que tem sempre o pão para comer, por que tem que fazer esta oração? Tem que fazer esta oração? Amados e amadas, as pessoas que têm o que comer sem dificuldades, que podem ir aos restaurantes e comprar roupas boas e novas, e que têm boas rendas, precisam aprender e muito o significado da oração do Pai Nosso. Precisam aprender o significado desta oração para pedir a Deus as suas bênçãos sobre o que tem, a bênção de Deus sobre o que tem, e declarar desta forma que elas, como pessoas, continuam dependendo da misericórdia de Deus para terem o que têm. Até porque o Senhor Jesus Cristo disse: não é só do pão que o ser humano vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 5:5. Essa é uma palavra abençoada. O pão que nós temos em nossas mãos é sempre uma bênção que vem das mãos de Deus, e se Deus retiver a sua mão, nada que fizermos será bem sucedido. Um dos mais ricos homens do mundo, dono de um dos maiores patrimônios deste mundo, disse recentemente a uma revista importante que esse negócio de Deus é para as pessoas fracas. E ele arrematou: eu nunca precisei de Deus e nunca vou precisar. Ele não sabe que é por causa única e exclusivamente da bondade de Deus que ele conseguiu o que conseguiu e está conseguindo manter por enquanto o que tem. Deus é justo. E como ele foi uma pessoa que desde cedo começou a trabalhar muito e sempre procurou ser sábio na maneira de usar o dinheiro que ganhava, Deus permitiu que ele colhesse o fruto do seu plantio. Mas o que ele não quer acreditar é que, de repente, ele poderá deixar de desfrutar o que tem se Deus tirar suas mãos sobre aquilo que ele produz. De qualquer forma, mesmo que isso não aconteça, que nesta vida, esse homem e outros homens e outras pessoas terão de prestar contas dos seus bens, dos bens que tiveram na vida,
mas pelos quais nunca foram gratos a Deus. Bens que nunca usaram para socorrer os desalentados. Eles terão de prestar contas de forma rigorosa disto, porque Jesus diz: a quem muito é dado, muito se exigirá, a quem muito é confiado, deste muito será pedido. Lucas 12:48. Também pessoas assim ricas e indiferentes para com Deus, de repente podem ter e usar as roupas mais caras que se possa comprar e não se sentirem aquecidas. Poderão ter o dinheiro para pagar o banquete mais caro e sofisticado que possa existir, mas de repente se descobrirem sem saúde para comer sequer um simples miolo de pão, sem que passem mal. Essas pessoas podem de repente ter a mais cara Ferrari do mundo, mas já não terem mais coordenação em suas mãos ou pés para poder dirigir um carro deste. Acredito que um dos mais contundentes versículos da Bíblia é que está nos Salmos 106:15, onde temos escrito: e Deus lhes deu o que eles pediram, mas fez com que as suas almas se definhassem, que eles emagrecessem até os ossos. São muitas as pessoas que estão ricas graças às suas falcatruas, à sua cobiça e à exploração de outras pessoas. Esta semana eu li num dos nossos órgãos da mídia que um determinado número de empresários, eles deram lá um número pequeno, que esses empresários aumentaram durante esta pandemia em 800 milhões o seu patrimônio com o dinheiro que receberam do auxílio do governo para as empresas em dificuldades. Eu não sei como eu classifico esse tipo de gente, queridos. Há muitos comerciantes hoje ricos porque exploraram e exploram seus empregados, mas suas almas estão se definhando, seus corações são frios, suas mentes estão fechadas. São fechadas à realidade dos que sofrem, porque estão fechadas as suas mentes à realidade de Deus, e suas almas estão cegas, caminhando em direção ao abismo da perdição eterna. Não experimentam aqui a pobreza material, mas são pobres, são paupérrimos em termos espirituais, e quando morrerem, vão conhecer a pior miséria que um ser humano pode conhecer: a pobreza eterna, para sempre eterna. Não. Obviamente que não é pecado uma pessoa ser rica. Abraão, um dos mais conhecidos personagens da Bíblia, foi provavelmente o homem mais rico dos seus dias, mas ele não confiava em suas riquezas. Ele não fazia sua vida depender do que tinha. Sua confiança, sua dependência estava em Deus, mas com certeza isso não é fácil, não é fácil. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: quão difícil é para uma pessoa rica entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha, ele diz. Lucas 18:25. A verdadeira riqueza é sempre aquela que nos leva a reconhecer o quanto dependemos de Deus. A verdadeira prosperidade é aquela que nos coloca cada vez mais na dependência de Deus. Por isso, queridos e queridas, meus amados e amadas, em Cristo Jesus, não há nada maior para agradecer a Deus. Não há motivo maior para se agradecer a Deus do que o agradecê-lo pela graça da nossa salvação eterna. Não há para ninguém motivo maior para agradecer do que o que aconteceu na sua vida por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi por causa da morte de Jesus na cruz que nós podemos usufruir a grande bênção, a grande riqueza, a maior de todas, a nossa salvação eterna. Você se sente salvo? Você tem certeza da sua salvação? Aliás, quando nós nos dirigimos a Deus
e o chamamos de Pai Nosso. Nós só podemos fazer isso porque um dia Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo sofreu a nossa morte ao morrer pelos nossos pecados. A Bíblia diz isto, que Ele morreu pelos nossos pecados. Ele suportou em sua pessoa inocente a pena que os nossos pecados mereciam. Ele levou sobre si a morte, que era a minha morte, sua morte, com todas as suas consequências físicas e espirituais. Das aflições da morte em termos físicos, nós não temos como nos livrar. Mas mesmo ela, mesmo a morte física, por causa dele, Jesus Cristo, como diz o poeta evangélico, não é o buraco ou não é o lugar escuro do cemitério. A morte física também, por causa de Jesus, tem um outro sentido. É o nosso encontro com o nosso Senhor e Salvador para sempre. E por isso nós nos regozijamos ao saber que a morte, esta morte física, vai morrer. Da morte em termos espirituais, nós podemos sim estar livres e a partir de agora. E eu posso lhes assegurar que não há motivo maior na vida para se ser grato a Deus do que este, saber que tem a vida eterna por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é a maior dádiva que Deus concede a um ser humano, que Deus concede a nós. Ele é o presente maior de Deus, porque esta salvação que Jesus Cristo nos dá não custa preço algum, pois ela foi comprada por nós com um alto preço, o preço do seu próprio sangue. Pela salvação, resta-nos agradecer, porque para pagar não há nada que tenhamos que possa pagar. Ele pagou tudo. E o que é que eu tenho de fazer? Ser agradecido. Isto sim, ser muito, muito, muito agradecido pela cruz de Cristo, que é o fundamento desta salvação gratuita, e é por isto, e por causa disso, que ela se torna no incentivo maior de uma vida santa, separada para Deus. E é por isso que sem gemer, que sem reclamar, nós aceitamos o desafio de Cristo, sim. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Porque a cruz é sempre isto, irmãos. O símbolo da nossa impotência, do nosso direito de já não fazer o que nós queremos. Jesus podia fazer o que ele queria na cruz, mas não fez. Limitou-se a isto por causa da nossa salvação. E nos convida então a tomarmos a nossa cruz, porque quando nós nos crucificamos com Cristo, nós entendemos que não temos mais o direito de nada. Não podemos ir para onde nós queremos, como o crucificado não podia. Não podemos nem olhar para trás, porque o crucificado não podia. Não podíamos mexer na posição dos nossos braços, porque o crucificado não podia. Figuradamente, isso significa que a cruz que eu tomo e assumo por causa de Cristo me faz dependente do que Cristo quer para a minha vida. Para que aconteça na minha vida o que Deus quer em Cristo Jesus e o Espírito Santo de Deus na minha vida. Com gratidão no coração, humilhemo-nos aos pés da cruz, meus amados. Confessemos que nós pecamos e que nada merecemos das mãos de Deus a não ser o juízo, a condenação, mas que por causa do que Jesus fez, nós passamos a fazer parte da glória eterna. Nós podemos chamar Deus de nosso Pai, de Jesus nosso Senhor, de nosso irmão, e sem dificuldades nenhuma, pedir todos os dias, dá-nos o pão nosso de cada dia. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos então partir, para a nossa parte final, fazendo a nossa declaração e repetindo a nossa bênção.
Leiamos. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 13. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, abrindo os nossos corações para vermos a sua vontade. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, para que o esplendor da glória futura nos anime a caminhar e assim não afundemos nas águas da vida. Que o Senhor volte para nós o seu rosto, fazendo-nos superar as maldades das pessoas perversas e vencer as dificuldades do dia a dia. Que o Senhor nos dê paz pelo nome e graça do nome que está acima de todo outro nome, Jesus Cristo, Deus como um Filho, Senhor absoluto, paz verdadeira. E o que dizemos então no final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidem dos órfãos e das viúvas sem amparos, dos viciados, desesperados, refugiados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, se havia. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Senhor, digno és, Senhor, tu és santo, santo, és Senhor, poderoso Deus, digno és, Senhor, digno és, Senhor. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, santo, santo, tu és Senhor, poderoso Deus.